Olá, meu irmão, você que está aí na sua casa, estamos muito felizes de estarmos aqui, estamos na Segunda Igreja Batista nesse momento, estamos iniciando ia ser o nosso primeiro culto online, mas nós tivemos um pequeno problema aqui no nosso servidor de internet, então estamos gravando o culto e você pode assistir aí na sua casa, também divulgar, passar para as outras pessoas esse link, pedir para que as pessoas se inscrevam em nosso canal, assinem as notificações, para que todo vídeo, toda live, todo culto que nós fizemos, todos possam estar cientes e participar aqui conosco. Amém? Então curva a sua cabeça nesse momento, vamos orar ao nosso Deus, para darmos graças a Ele, nosso Deus que nos tem dado todas as coisas, aquilo que nós precisamos. Vamos orar, curva a sua cabeça. Deus e Pai, obrigado, Senhor, obrigado pelo dom da vida. Louvamos a Ti, Deus, por aquilo que Tu és. O Senhor tem estado conosco a cada dia, Deus, e não nos tem desamparado. Estamos aqui, Deus, cientes da Sua existência, é porque o Senhor nos tem levado mais junto a Ti, Deus. Obrigado pela igreja do Senhor, que apesar de não estar reunida, Deus, não deixa, Deus, de testemunhar da Tua graça, do Teu amor, do Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, porque em todas as coisas, meu Pai, somos mais do que vencedores. Somos, Deus, cuidados por Ti, Deus. Somos sustentados pelo Senhor e vemos a mão do Senhor a cada dia em nossas vidas. Louvamos a Ti, Deus, porque também recebemos o perdão dos nossos pecados. Por Cristo Jesus nos achegamos a Ti, Deus, e a graça do Senhor nos basta, Deus. Obrigado por tudo. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos tem dado meios, Deus, de estar perto da Tua palavra, louvando a Ti, Deus, e também, Deus, mais perto dos nossos irmãos. Ajude-nos nesse momento e que a Tua palavra, o Teu louvor, Deus, seja, Deus, aquilo que esteja dominando a nossa mente, em nossos corações. E que o Espírito Santo do Senhor nos guie ao entendimento e ao cumprimento de Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, assim oramos e agradecemos por tudo. Amém. Abra sua Bíblia no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 35 ao 39. Essa passagem que nos traz conforto, nos traz alegria, nos traz encorajamento, porque nos mostra quem nós somos em Cristo, quem nós somos no Pai, quem nós somos em nosso Senhor. E diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito: por amor de Ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Esse é o nosso motivo de alegria, pois nada irá nos separar do amor do nosso Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por esse motivo, vamos louvar o Senhor com alegria, pois Ele nos amou e por isso estamos nele e nada pode nos separar dessa verdade. Amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, enchendo abundantemente o seu coração. Completamos na última semana 2 meses que não podemos nos reunir no templo. Não tem sido fácil, a demora, as incertezas quanto à duração desse isolamento nos fez então prepararmos toda a estrutura aqui da igreja. Eu quero de antemão agradecer a equipe técnica da nossa igreja, os irmãos do louvor que trabalharam arduamente
E nossa intenção é apresentar semanalmente um culto ao vivo. Nós queremos apresentar a Deus o nosso culto, junto com os irmãos que estarão em casa nos acompanhando. Nosso propósito é encorajar os membros da Segunda Igreja Batista a separar esse tempo na manhã de domingo para, junto com os seus familiares, reunir-se na sua casa e, junto conosco aqui do templo, exaltarmos a Deus por meio do nosso culto. Teremos agora um momento de oração e eu quero ler uma passagem das Escrituras no Evangelho de Lucas, capítulo de número 21, versículos 32 ao 36. Lucas 21, 32, diz assim a palavra do Senhor: Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Certamente a pandemia trouxe um ar de insegurança para o mundo. Os homens não sabem o que o amanhã trará. A morte, a enfermidade, as dificuldades econômicas assolam o mundo inteiro, a nossa nação e certamente cada um dos membros da nossa igreja. Este é um tempo de urgências, é um tempo de nos aproximarmos de Deus, é um tempo de orar e pedir a Deus que nos livre de todo mal. Sim, nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, mas pela palavra de Deus somos orientados a orar, a buscar a Deus e a confiar que Ele pode nos manter de pé e nos livrar de tudo o que está para acontecer. É um erro muito grande que temos visto, as pessoas desprezando esse momento de dificuldade, muitos artistas fazendo as suas lives, se embriagando e induzindo outros à embriaguez, e a palavra diz que nós devemos tomar cuidado para que não sobrecarreguemos o coração de libertinagens e bebedeiras e de ansiedades da vida, mas precisamos ficar prontos para encontrar com o Senhor, a fim de que o dia do Senhor não nos apanhe de maneira inesperada. Convido você a orar conosco para que Deus abençoe o Brasil e o mundo, que nos livre dessa doença e que possamos escapar de todo mal que ainda está para vir sobre a face da terra. Oremos. Deus bendito, nós te louvamos porque o Senhor é aquele que domina sobre todas as coisas. O Senhor criou os céus e a terra e tudo o que neles há. E o Senhor não abandonou a sua criação. O Senhor continua conduzindo a história. O Senhor continua sustentando todas as coisas. O Senhor continua intervindo no mundo. O Senhor continua agindo. E nós acreditamos, ó Pai, que operando o Senhor, ninguém impedirá. Pai, diante das calamidades do momento, diante do medo que a enfermidade trouxe para muitas pessoas, nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia. Pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados. Sim, meu Deus, mas que nesse momento o Senhor venha trazer alento aos corações daqueles que oram conosco, que eles sejam neste dia consolados pela presença do Teu Espírito Santo, que
que haja paz, que o medo dê lugar à confiança, meu Deus, que as incertezas deem lugar à fé, de que o Senhor está agindo, que o Senhor tem o controle de todas as coisas, e como diz a tua santa palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e que foram chamados segundo o teu propósito. Senhor, livra o mundo da enfermidade, livra os homens da morte, aqueles que já foram contaminados por esse vírus, que eles sejam livres, ó Deus, das complicações e da morte. Aqueles que estão trabalhando na linha de frente, que sejam protegidos pelo Senhor e que fiquem livres de serem contaminados. Que o Senhor, ó Pai, possa livrar a tua igreja, o teu povo e todos aqueles que têm buscado o Senhor da morte e da enfermidade. Em nome de Jesus, nós intercedemos a Ti por todos aqueles que sofrem. Ó Senhor, tenha misericórdia daqueles que perderam os seus parentes, amigos, entes queridos no meio dessa pandemia. A cada dia cresce o número de contaminados e de mortos, e nós sabemos que muitas pessoas estão sofrendo. Que o Senhor tenha misericórdia de cada alma que está sofrendo, que o Senhor nos livre, que o Senhor traga paz, e que no meio de toda essa pandemia, de todo esse desconforto, medo e ansiedade, os homens busquem a tua face e encontrem o refúgio no Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, nós intercedemos em favor da saúde da humanidade. Nós pedimos o livramento do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós queremos dar boas-vindas aos nossos membros da Segunda Igreja Batista em Cambuci. Esta semana, nos preparando para esta live, que na verdade não é uma live, está sendo gravado, mas estamos aqui cultuando a Deus. Tivemos contato com muitos membros, alegres, contentes com a notícia de que estaremos transmitindo os nossos cultos a cada domingo, e foi muito bom falar com alguns irmãos e perceber que os irmãos, apesar de estarem distantes fisicamente, estão unidos no amor do Senhor. E assim como foi lido na carta de Paulo aos Romanos aqui nesta manhã, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos separa desse amor. Eu quero também mandar um abraço e as saudações do Senhor Jesus a todos aqueles que nos assistem ao redor do Brasil, não só aqui em Cambuci, nas cidades vizinhas, os irmãos de Pureza, os irmãos de São Fidélis, Itaocara, mas também em outros estados do nosso país. Nós mandamos um abraço para o pastor Jonatas, sua esposa Eliane, os irmãos da Igreja Batista da Família lá em Barreiras, Bahia, os irmãos de São Paulo, os irmãos de São Gonçalo que nos assistem, e todos aqueles que porventura participarem conosco desse culto. Que Deus abençoe os irmãos, se una conosco em oração, nos louvores, prestando a sua adoração, e que nesse momento você possa reverentemente ouvir a palavra de Deus e aquilo que Deus tem para edificar a sua fé. Eu vou ler um texto da palavra de Deus nesse momento, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 21. Depois desta leitura, eu quero orar novamente, e então faremos a exposição do texto sagrado. Apocalipse 21 é um dos textos mais confortadores de toda a Bíblia. Talvez seja o auge da nossa esperança, o ápice de tudo aquilo que nós aguardamos. Diz assim o texto de Apocalipse 21: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus,
preparada como noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Quero ler ainda no capítulo 22, versículo de número 6. O anjo me disse: essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Pai, precisamos de Ti. O Senhor é a nossa esperança, a nossa força, a nossa alegria e a nossa salvação. Perdoa os nossos pecados e ajuda-nos em nossas fraquezas. Pai nosso, os dias são maus, temos incertezas no amanhã, a enfermidade e a morte batem à nossa porta. Os governantes não governam, os médicos não curam, muitos estão proibidos de trabalhar pelo sustento da sua família. Então, Pai nosso, dá-nos hoje o pão de cada dia, dá a cada um de nós saúde e paz. É por meio de Jesus que estamos aqui. Receba o culto que a Ti oferecemos, que a Tua palavra encontre lugar frutífero no coração de todos aqueles que nos ouvem pela internet. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Apocalipse
é um dos livros menos lido, estudado e pregado dos 66 livros da Bíblia. Parece ser o livro que mais tem sofrido abusos de interpretação no decorrer da história. O Apocalipse, o livro do Apocalipse, é mito ou verdade? Parece curioso, mas esta é uma pergunta que divide opiniões. Para responder a esta pergunta, farei 3 observações. E por fim, eu quero fazer as aplicações do texto que nós abordamos. As 3 observações que eu farei aqui são: primeiro, que tipo de abordagem nós devemos fazer deste livro? Segundo, qual é o tema do livro? Ou qual é aquele tom, o todo do livro? Como que nós podemos descrever esse livro resumidamente? E por fim, a terceira observação, nós veremos qual é a estrutura ou como podemos dividir esse texto de maneira didática para uma melhor compreensão. Então vejamos, qual é o tipo de abordagem que devemos fazer do livro do Apocalipse? É possível observar 2 extremos. De um lado, aqueles que abordam o livro de modo obcecado, e de outro lado, aqueles que fazem uma abordagem indiferente do livro, ou até mesmo uma abordagem desinteressada. Do lado dos obcecados, algumas pessoas simplesmente assumem que, juntamente com as passagens deste livro e outras literaturas apocalípticas, como o livro de Daniel, do capítulo 7 a 12, o livro do Apocalipse, para essas pessoas, contém uma história secreta do mundo, especialmente uma história secreta de pessoas e eventos contemporâneos. Elas arrogam possuir a chave para abrir tais segredos. Então, essas pessoas cheias de certezas, fazem todo tipo de predições sobre o desenvolvimento do cenário mundial e nos apresentam as descrições mais bizarras possíveis sobre o fim do mundo. Você já deve ter ouvido alguma teoria da conspiração que envolve personagens e figuras do Apocalipse. Pelo tipo de abordagem obcecada, já interpretaram os gafanhotos sobre a terra, que aparecem em Apocalipse 9:3, como tanques russos atacando os americanos. Os 10 chifres da besta que saía do mar, Apocalipse 10:1, já foram interpretados como os 10 Estados-membros da União Europeia, mas hoje não são mais 10 estados, são 28. Pessoas já acharam no Apocalipse e noutros textos do Antigo Testamento, textos apocalípticos, referências a Napoleão Bonaparte, Luís XV, Hitler, Saddam Hussein, a China aliada à Rússia comunista como uma figura de Gog e Magog, os atentados às Torres Gêmeas que aconteceram em 11/9/2001 nos Estados Unidos, também já foram vistos como cumprimentos de literatura do Apocalipse, dentre muitos outros eventos e personagens. Do outro lado extremado, existem aqueles que abordam o livro de uma maneira indiferente ou desinteressados. Para essas pessoas, o Apocalipse está cheio de imagens estranhas: leão, cordeiro, dragão vermelho, 2 bestas assustadoras, uma que sai do mar, outra que sai da terra, selos de livros são abertos, cavalos e cavaleiros, trombetas são tocadas, taças são derramadas, há terremotos, temporais de granizo, raios, relâmpagos, trovões. Logo, não é para menos que leitores fazem uma abordagem e ficam desinformados, intimidados diante de tantas imagens pouco familiares e fenômenos tão desconhecidos e assustadores. Então, pensando não ser para eles, mas para especialistas no assunto, deixam de lado o último livro do Novo Testamento. Qual abordagem nós devemos fazer
do Apocalipse. Qual é a abordagem ideal? Meus irmãos, nós devemos abordar esse livro, devemos ler este livro de maneira piedosa, devemos procurar interpretá-lo à luz de toda a Escritura. Certamente, eu e você cremos que o Apocalipse é um livro sagrado, portanto, precisa ser abordado com seriedade e fervor espiritual. A hermenêutica bíblica orienta a interpretar o texto dentro do seu contexto histórico, literal. Precisamos conhecer o autor e os primeiros leitores, precisamos permanecer na linha, fazer uma abordagem considerando toda a teologia bíblica, do Gênesis ao Apocalipse. E aqui temos um assunto que dá pano para manga, porque nós precisamos considerar o tipo de literatura desse livro. Você, naturalmente, sabe identificar um texto narrativo, naturalmente você sabe identificar, e até com certa facilidade, um texto poético, um texto da lei, é fácil de identificarmos, mas o estilo literário do Apocalipse é o mais desconhecido. Você já ouviu falar na literatura apocalíptica? Bom, a literatura apocalíptica é um gênero que tem origem no conjunto de texto do judaísmo tardio e do cristianismo primitivo. Esses textos surgiram em momentos difíceis, tanto para judeus quanto para cristãos. Por exemplo, os textos apocalípticos de Daniel surgem durante o cativeiro babilônico, momento em que o povo de Deus estava arruinado, longe da sua pátria, longe da sua terra, longe do templo, totalmente descaracterizado. O grande conjunto de literatura apocalíptica surge durante aquele período que nós chamamos como período interbíblico. Aqui nós podemos citar o livro de Enoque, o livro do Jubileu, ambos escritos por volta de 200 a.C., o Testamento de Moisés, que foi escrito no primeiro século da era cristã, o quarto livro de Esdra, escrito no final do primeiro século da nossa era também, o Apocalipse de Abraão, isso mesmo, foi escrito no primeiro e no segundo século da nossa era, no momento em que a igreja sofria horrores nas mãos dos seus perseguidores. E como já mencionei, os textos de Daniel foram escritos durante o período babilônico, e nós temos outros textos que compõem esse estilo literário, como os sermões escatológicos de Cristo, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, as cartas de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, principalmente o capítulo 2, além, é claro, deste livro de João. A literatura apocalíptica, ela procura transmitir uma mensagem de fé e de esperança aos que estão sofrendo. O próprio termo apocalipse, que significa revelação, atesta esta verdade. Através dos livros, os autores desejaram revelar o propósito de Deus na história àqueles que estavam sendo perseguidos por causa da fé que professavam. A literatura apocalíptica foi desenvolvida para estimular e enlevar a imaginação dos crentes, fazendo-os enxergar, sentir, apalpar a vitória infalível do Deus a quem eles servem. Mesmo suportando sofrimentos e perseguições cruéis, a esperança no porvir conforta e fortalece a alma. Talvez aqui numa tentativa de contextualizar essa literatura apocalíptica, talvez a mesma reação que nós temos hoje, ou que a geração hoje tem, quando vai a um cinema e vê aqueles filmes bem produzidos, que acabam despertando os sentidos, as emoções, e a história fica bem gravada. Esse é o propósito da literatura apocalíptica, despertar emoções. E nós percebemos isso quando lemos o livro por inteiro.
Quando nós lemos os 22 capítulos, nós percebemos como que o livro desperta os nossos sentimentos, os sentidos da nossa alma. Nós somos capazes de enxergar coisas do céu, meus irmãos. Nós ouvimos palavras de Deus, palavras celestiais. Nós somos capazes de sentir o cheiro do incenso derramado, até mesmo o gosto daquilo que nós vamos ter acesso ou direito no céu, a árvore da vida, a água da vida. Nós podemos até mesmo apalpar, como dizem os comentaristas, quando o livro do Apocalipse coloca os números para nós, está despertando o nosso tato, porque nós podemos transformar aquilo que é abstrato em concreto. Bom, passemos agora à segunda observação. Qual é o tema do livro do Apocalipse? O livro do Apocalipse fala sobre Cristo, ou melhor, fala sobre o triunfo de Cristo e a sua iminente volta. Como igreja, nós aguardamos o Senhor voltar a qualquer momento. Ele diz nesse livro que em breve virá. Nós podemos resumir o livro do Apocalipse da seguinte maneira: Jesus breve virá, triunfante sobre o mal, e nos dará a vitória final. No livro do Apocalipse, percebam, o assunto é Cristo e não catástrofes criptografadas. O contexto do livro é pastoral, encorajador, estimulador da fé e não mitológico ou místico. O alvo é a adoração e não especulação frívola e amedrontadora. Resumindo, meus irmãos, o Apocalipse visa a revelação de Cristo e não a confusão do cristão. Eu destaco essa frase que foi escrita pelo pastor Leandro Peixoto, da Segunda Igreja Batista de Goiânia. O Apocalipse visa a revelação de Cristo e não a confusão do cristão. O livro foi escrito para encorajar a igreja a permanecer fiel até a morte, adorando e trabalhando, mesmo em meio às maiores tribulações. Mesmo que você esteja passando tribulações, o Senhor já havia alertado-nos em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nesses dias em que o mundo está aflito, o cristão está seguro, ele tem um forte refúgio, ele tem a promessa de que Cristo em breve virá e nos dará a vitória sobre todo o mal. A terceira e última observação que eu faço é como podemos dividir o livro do Apocalipse para uma melhor compreensão, ou em outras palavras, é como esse livro foi estruturado. Bom, nós não devemos ver os fatos descritos no Apocalipse em ordem cronológica. Aqui talvez seja o erro mais comum que encontramos. Os leitores, de um modo geral, querem pegar esse livro e ler do capítulo 1 ao 22, achando que o livro trata de um transcurso de profecias, ou melhor dizendo, de predições sobre o futuro. O que temos no livro são 7 sessões paralelas e progressivas, apresentadas não de uma maneira cronológica, mas cíclica. Cada sessão descreve todo o período que compreende a primeira à segunda vinda de Cristo. Cada sessão descreve e destaca uma cena do fim. Os irmãos devem se lembrar que o apóstolo João escreveu na sua primeira epístola que nós já estamos vivendo a última hora. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, ele disse que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Quais são os últimos dias? Qual é a última hora? Meus irmãos, dentro da teologia bíblica, nós entendemos que a última hora compreende desde a primeira à segunda vinda de Cristo.
Nós já estamos vivendo a última hora, porque já aguardamos a volta de Cristo. Como a luz da aurora, a cena do fim vai ficando cada vez mais clara nesse livro, até chegarmos ao relato apoteótico da última sessão, cujo alguns versículos eu acabei de ler com os irmãos. Esse livro pode ser dividido simplesmente em duas partes. Bem na metade, do capítulo 1 a 11, nós temos a descrição de uma igreja perseguida pelo mundo e pelos ímpios. E na segunda metade, do capítulo 12 a 22, nós temos a descrição da igreja perseguida pelo dragão e seus agentes. Agora vejam os irmãos como que esse livro é atual. Quais são os grandes inimigos do povo de Deus? Ainda é o mundo e os ímpios, e ainda é o dragão e os seus agentes. Mas como eu disse, uma melhor estrutura desse livro, uma melhor divisão, é vista em 7 sessões, paralelas, progressivas. A primeira sessão compreende o capítulo 1 ao 3, e o que nós encontramos? Nós encontramos os 7 candeeiros. Jesus Cristo tem o controle da igreja em suas mãos. Na segunda sessão, capítulo 4 a 7, nós encontramos os 7 selos. Veja, os irmãos, que os assuntos se iniciam e se encerram. Os 7 selos do capítulo 4 a 7, nos mostrando que Jesus tem o controle da história em suas mãos. A terceira sessão vai do capítulo 8 a 11, onde nós encontramos as 7 trombetas. Nesta visão, vemos a igreja vingada, protegida e vitoriosa. A quarta sessão, que vai do capítulo 12 a 14, nós encontramos a tríade do mal, o dragão, os seus agentes perseguindo a igreja. Como em todas as 7 sessões do livro, a revelação compreende o período que vai desde o nascimento de Cristo, se você quiser conferir, capítulo 12, verso 5, até o juízo final, capítulo 14, verso 8. A quinta sessão, capítulo 15 a 16, fala sobre as 7 taças. Descreve a visitação final da ira de Deus sobre os ímpios. Aqui uma descrição do juízo sem misericórdia, onde não haverá mais tempo para se arrepender. A sexta sessão, capítulos 17 a 19, nós temos a derrocada do império do mal, a derrota dos agentes do mal. Há um relato da destruição do quarteto do mal, como disse o pastor Hernandes Dias Lopes no seu comentário. A Babilônia, capítulo 18, a besta, o falso profeta, capítulo 19, e finalmente o dragão, no capítulo 20, eles serão destruídos. E a sétima e última sessão, que compreende o capítulo 20 a 22, nós temos a descrição do juízo final de maneira muito clara, o reinado de Cristo e os novos céus e a nova terra. Aqui, só de passagem, eu quero dizer a vocês que nós não cremos que o milênio será literal. Nós cremos, assim como muitas outras passagens do livro de Apocalipse, que o milênio é simbólico, é espiritual e não literal. Notem, se vocês quiserem, que o capítulo 20 começa na primeira vinda de Cristo e não depois da segunda vinda. Capítulo 20, verso 11 a 15. Mas isso nós daremos maiores detalhes, porque eu quero convidar você a, no domingo que vem, olhar comigo a primeira sessão, e assim sucessivamente passaremos resumidamente sobre cada uma dessas sessões, abordando os seus pontos principais e o resumo da passagem. Meus irmãos, apesar dessas sessões serem paralelas, elas também são progressivas. Cada uma delas conta o mesmo período, o mesmo evento, que compreende o período da primeira à segunda vinda de Cristo. A conclusão que nós chegamos: o Apocalipse é mito ou verdade? Sem sombras de dúvidas, é verdade.
como nós lemos no capítulo 21, verso de número 5, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Como nós lemos no capítulo 22, verso 6, o anjo me disse, essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. Além de verdadeiro, o livro revela um senso de urgência, porque ele foi escrito para mostrar à igreja, aos servos do Senhor, as coisas que em breve hão de acontecer. Verso 7 do capítulo 22 diz, eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O Apocalipse não é um código secreto, não é um livro que foi selado, inclusive a advertência é não cele esse livro, mas é um livro aberto, pastoral, encorajador. Foi escrito para que os leitores tivessem alento, ânimo renovado, a ponto de fazê-los cair em adoração aos pés do Senhor. Devemos receber este livro dessa forma, como João recebeu. Quando ele ouviu essas palavras, caiu de joelho para adorar o anjo. Verso 9 do capítulo 22, o anjo disse, não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus. Para terminarmos, gostaria de fazer algumas propostas para a aplicação prática daquilo que falamos nesta manhã. A primeira delas, eu encorajo você a descobrir a verdadeira felicidade daqueles que leem, ouvem e guardam as palavras desta profecia. Procure ter uma compreensão maior deste livro. Não aborde o livro de maneira obcecada, muito menos de maneira desinteressada, mas, como nós já dissemos, faça uma abordagem piedosa, orando e buscando iluminação do Senhor para uma boa compreensão deste livro. Você já leu o livro do Apocalipse todo alguma vez? Se você fizer uma leitura rápida, você vai levar pouco mais de 1 hora. Uma dica interessante, você pode ir no YouTube ou em outro site na internet e procurar áudios desse livro e colocar para que você ouça, pois o livro está escrito, feliz aqueles que leem e que ouvem. Você que é crente, mesmo diante da pandemia, porque não negamos, os dias são maus e difíceis. Como igreja temos encontrado a dificuldade de não nos reunirmos, de não nos encorajarmos pessoalmente. Graças a Deus pelos recursos que temos, que podemos diminuir a distância entre nós. Mas eu quero encorajar você, e esse livro nos encoraja, a permanecer firme na fé, adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que em breve virá. Como disse o capítulo 22, você que é santo, continue santificando-se, continue a se santificar. Bom, eu quero também me dirigir a você que nos assiste pela internet e se sente longe de Deus. Talvez você seja um religioso nominal, alguém que está acostumado a frequentar a igreja, mas a sua comunhão com Deus é fria e distante, ou até mesmo inexistente. Quem sabe você que está me ouvindo é um desviado da igreja, alguém que foi desligado dessa igreja por disciplina, ou porque abandonou a igreja, ou se sente um desviado. Quando as pessoas te perguntam qual é a sua religião, você ainda diz, eu sou cristão, eu sou evangélico. E qual é a sua igreja? Aí você fica embananado e diz, eu sou um desviado. Ou quem sabe você está nos assistindo por curiosidade, mas se considera um incrédulo, não tem religião, não crê em Deus. Escute bem, o Apocalipse nos diz que só escaparão do juízo final aqueles que estiverem do lado de Cristo. Portanto,
não desperdice sua vida. Não despreze a salvação que Jesus Cristo te oferece hoje. Sim, ainda hoje, diz a palavra de Deus: venham a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse livro termina com um coro dizendo: venha. O Espírito e a noiva diz: vem. E nós dizemos: venha. Não espere mais. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, receba Cristo em seu coração. Se você deseja receber o Senhor, faça a sua oração, quebrantando-se, pedindo perdão a Deus e confiando que a cruz de Cristo tem poder para salvar. Nós vamos louvar o Senhor com mais um cântico e você vai nos acompanhar da sua casa louvando juntamente conosco. O site da uol.com.br, num artigo do Léo Dias, do último dia 19, tinha como tema: artistas gospel disparam durante a pandemia no movimento em busca da fé. Destacou que, se olharmos ao nosso redor, veremos uma realidade sombria. Só se fala em doença, contaminação e morte. E nesta hora, inevitavelmente, o ser humano procura apoio espiritual. Em tom de ironia, o colunista diz: é agora ou nunca a sua chance de procurar o seu caminho para Deus. Nós sabemos que há um senso de urgência para buscarmos a Deus enquanto se pode achar. Que você que nos ouviu através dessa pregação, dos louvores desse culto, busque o Senhor de todo o seu coração. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Creia, entregue-se, venha a Cristo, porque em breve Jesus Cristo virá, triunfante sobre o mal, e dará à sua igreja a vitória final. Igreja do Senhor, esse é tempo de compartilharmos o Evangelho. O isolamento social não pode nos fazer viver no ostracismo. Mesmo em nossas casas, respeitando as orientações das organizações de saúde, nós precisamos manter contato com os irmãos. Tem sido muito agradável para mim me aproximar um pouco mais de alguns irmãos que até então eu não estava tão próximo. E hoje, por meio da internet, nós trocamos mensagens, aconselhamento, até mesmo oração. Essa semana participei de um estudo com um grupo de pastores do Brasil todo. No mesmo dia à noite eu participei de um culto com os nossos irmãos da Igreja Batista Reformada aqui de Aperibé. Na próxima terça-feira eu vou participar de uma live falando sobre teologia reformada com o pastor Everton, da Igreja Batista de Água Fria, aqui de São Fidélis. É tempo de nós, crentes em Jesus, usarmos os recursos que temos para pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Compartilhe as mensagens do nosso canal, mande textos bíblicos, fale de Jesus para as pessoas. Até o mundo reconhece que o ser humano está buscando apoio espiritual, e nós sabemos que a única saída para esse mundo perdido é Jesus Cristo. Por falar em recursos, eu quero agradecer
a todos os irmãos que fielmente estão enviando os seus dízimos e as suas ofertas para a igreja. Meus irmãos, louvado seja Deus, porque as nossas finanças continuam estabilizadas. Muitos pastores amigos estão passando dificuldades nas suas igrejas, mas para a glória de Deus, a segunda igreja batista em Cambuci está com saúde financeira. Isso é tão verdade que nós temos usado os nossos recursos até mesmo para socorrer os que precisam. Irmãos da nossa igreja que estão desempregados e necessitados, e até mesmo igrejas amigas que estão passando dificuldade. Isto é bíblico e nós continuaremos a fazer, dando ofertas, socorro e sustento aos necessitados. Nós usaremos os nossos recursos como a palavra de Deus ensina. Não só aqui na igreja, mas use os seus recursos, você que tem o seu salário, que não foi afetado, para ajudar aqueles que estão necessitados. Até porque, meus irmãos, sejamos sinceros, R$600, que é a ajuda do governo, é uma ajuda, mas não faz tudo que as pessoas precisam. Precisamos doar compras, alimentos e até mesmo recursos financeiros para aqueles que estão necessitados. Eu deixo aqui o meu abraço a todos os membros da nossa igreja. Que Deus abençoe os irmãos, que você continue firme na fé, se santifique mais, ore mais, leia mais a palavra de Deus, medite nas coisas do céu, pense nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Se a televisão tem te assustado, desligue um pouquinho a televisão, se ligue com o Senhor. Que Deus abençoe você, a sua casa. Alguns irmãos nós temos visto, outros nós temos falado na internet, mas alguns estão sumidos. Você que está sumido, dê sinal de vida, mande mensagem para alguns irmãos, mande mensagem para os nossos líderes espirituais. Eles são os nossos presbíteros, são aqueles que velam pelas nossas almas. Entre em contato com os pastores da igreja, entre em contato com os irmãos da igreja. 2 meses de isolamento, não se isole. Lembre-se, Provérbios 18:1 diz: quem se isola, ele busca interesses egoístas e levanta-se contra a verdadeira sabedoria. Respeite o isolamento social, mas aproxime-se dos seus irmãos pela internet, pelo socorro, pelo carinho, pelas palavras de encorajamento, pela oração. Ore pelos irmãos, mande mensagem para alguém dizendo: estou orando por você. Nós somos igreja e nós estamos firmes. Não é a distância física que vai nos impedir de permanecer unidos na fé e no amor de Jesus Cristo. Não sei se você sabe, mas mesmo no meio da pandemia nós temos boas notícias. A nossa igreja está crescendo. Temos pessoas esperando a próxima assembleia para serem arroladas ao hall de membros. Nós tivemos 2 bebês lindos que nasceram durante a pandemia. Deixar aqui um beijo, um abraço para o Hugo, de Deivinho e Natália, e para Ana Beatriz, de Carol e Carlos Júnior. Que Deus abençoe você e a sua casa. Que o seu domingo seja abençoado, que a sua semana seja abençoada. Se Deus permitir, se a internet não cair, domingo que vem estaremos aqui ao vivo, às 9h30 da manhã, para celebrarmos o nosso culto a Deus. Vamos orar? Pai de amor, agradecemos pela oportunidade de prestar a Ti o nosso sacrifício vivo, o nosso culto racional nesta manhã. Agradeço ao Senhor pela equipe que está aqui no templo e por todos os nossos irmãos que participaram ao vivo conosco, que estavam em suas casas orando e que ainda assistirão esse culto em algum momento. Que o Senhor dê a eles a paz e a alegria da Tua presença. Abençoe todos os que nos ouvirão, que a graça se manifeste em cada lar. Ó Senhor, perdoa,
Ó Senhor, cura. Ó Senhor, salva. Que esta pandemia cesse e que os homens te adorem. Por Cristo Jesus nós oramos. Por Cristo Jesus nós agradecemos. Amém.